Nicolas é uma maravilha. Não acertava uma nota sequer. O que eu ensaiava em casa, na hora eu ficava tão nervoso. É um processo, né? Que a gente vai perdendo. Eu já contei para vocês aqui que a primeira vez que eu preguei, eu preparei um sermão para 1 hora e em 5 minutos já tinha terminado ele. Então eu repeti pelo menos umas 4 vezes. Ela, como nós vimos aqui, aí como nós vimos aqui, tudo começa assim. E daqui a pouco as coisas se tornam bem naturais. Então é bom ver essa integração. Um tempo atrás eu estava conversando com o Patrick. Eu gostaria que o Getsemane voltasse, ver mais carinhas novas aqui à frente, e pode ser uma oportunidade para você também. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30. Então vamos ler? Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler aqui nessa sequência. Nós estamos pregando o livro de Mateus desde o ano passado, quando nós estamos falando sobre essência. E não tem como falar de essência sem falar na palavra, sem falar em Jesus. E hoje nós vamos estar falando do último momento que Jesus teve de comunhão aqui física, né? Sentando à mesa, comendo com os seus discípulos. Foi o último momento. Hoje a gente realiza a ceia do Senhor e a gente crê na presença de Jesus através do Espírito Santo, mas Jesus aqui na terra foi o último momento que ele teve com os seus discípulos. Mas antes de entrar aqui diretamente no texto, falar sobre comunhão, falar de estar com Jesus e de ser o último momento de Jesus com os discípulos aqui, me fez lembrar um pedido de oração que foi feito. O pastor Uriel, esposo da Joyce, filha do irmão Edival, me fez um pedido de oração. Nesses últimos 2 dias, uma chuva muito forte, um vento muito forte, fez uma desgraça lá para o lado de Ribeirão Preto. Não sei se vocês acompanharam. E na cidade que eles estão, de Guariba, também a mesma coisa. Prédios caíram, muitas pessoas perderam tudo, gente, né, foi atingida, morreu inclusive. E lá na igreja que eles estão pastoreando, ele falou que 50% do telhado o vento levou. Eles estão já nesses quase 3 dias sem água, sem energia elétrica, sem internet. E hoje ele conseguiu lá um ponto de energia, porque a cidade está começando a restabelecer energia. E ele conseguiu carregar lá o celular e falar comigo. Falou: pastor, vou gravar até um áudio longo, porque eu não sei quanto tempo vou ter de novo aqui internet. E eles estavam usando a água, né, o reservatório de água da igreja, para poder encher garrafas, para poder levar para os membros da igreja, para os membros estarem bebendo aquela água. Mas eles estavam gratos, porque as vidas foram preservadas, amém? Porque foi um verdadeiro tufão. Se vocês quiserem os vídeos aí, eu posso mandar para vocês. Realmente é algo terrível. E aí, hoje eu estava vendo um vídeo falando sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu comentava com os meus irmãos lá na classe dos homens. Incêndio na Itália, não é verdade? Enchente no Rio Grande do Sul, terremotos em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil não se pode mais dizer que você está num lugar seguro. Aqui nunca aconteceu, mas está começando a acontecer.
São sinais que Jesus já tinha falado lá em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Apocalipse. São os sinais que estão acontecendo e nós não estamos percebendo que estão se aproximando de nós. Cristãos sendo perseguidos e mortos no mundo inteiro, em grande quantidade, só não aparece na mídia, só não aparece ninguém para defender. A comunhão, por quanto tempo nós vamos ter isso aqui? Lá na igreja do pastor Uriel, que eu estou aguardando, que ele me oriente, que tipo de ajuda que a gente pode oferecer para aqueles irmãos. Ele falou: pastor, está tudo bem com a gente, graças a Deus, e nós estamos gratos, porque está tudo bem. E daqui a pouco a água vai ser, restaurada, e as coisas vão normalizar, mas instrumento, ele falou que a igreja tem tanto cheiro de urina de rato, então um horror, porque passou por aquele vendaval, mas eles estão gratos pela vida. Jesus fez, nesse dia aí, Mateus 26, do versículo 26 a 30, o momento que ele dividiu o pão, compartilhou ali com eles, teve um momento com eles, mas seria o final. Quanto tempo nós teremos momentos como esse aqui? De estar num templo, de poder celebrar, de poder cantar, poder cultuar, poder abraçar irmãos. Quanto tempo nós temos ainda? Quando será o nosso último dia de comunhão com Cristo aqui nessa terra? Eu queria falar sobre essa convivência de Jesus com os seus discípulos. Em primeiro lugar, os discípulos dividiam a mesa com Jesus. No versículo 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. Presta atenção, Jesus não reuniu como nós vamos fazer domingo que vem. Domingo que vem pela manhã aqui tem ceia. A partir de 9 horas da manhã nós vamos ter uma EBD muito especial e depois a celebração da ceia. Jesus não reuniu exatamente para isso. Jesus reuniu porque eles tinham o costume de comer juntos. Eles estavam juntos. Jesus dividia a mesa com os seus discípulos. Eles tinham comunhão, eles tinham intimidade. Eles não se viam de vez em quando num culto de domingo à noite, às 7:30 da noite. Eles tinham comunhão. Jesus dividia a mesa com seus discípulos. Essa expressão, enquanto comiam, e aí Jesus foi partir o pão e começou a dar uma aula para eles. Foram tantas refeições juntos, e quantas aulas aconteceram durante aquelas refeições, na casa de Pedro, na casa de Zaqueu, na casa de Lázaro, dos publicanos, dos samaritanos, na casa de tantos outros pecadores com sede de aprender. Quando Jesus estava aqui na terra, num corpo humano, ele fazia questão de estar com as pessoas, estar perto, sentar e dividir as refeições, e ali aconteciam as aulas. O discipulado, a caminhada com Jesus, ela sempre teve início assim, a mesa, intimidade, está perto. Como nós temos tentado falar aqui dia após dia, culto após culto, Jesus não veio fundar uma nova religião, mas Jesus veio ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for junto comigo. Não é um Cristo, um Jesus que você vem visitar aqui no domingo à noite, mas um Jesus que está lá na sua casa, no dia a dia, na comunhão, no partir do pão, em todos os momentos. E a gente tem insistido em relação a isso. Hoje eu estava assistindo o culto da igreja Rocha, do pastor Zé Bruno, e na primeira ministração do louvor, o ministro de louvor já começa assim: eu espero que você reconheça que o teu culto não começou aqui. O teu culto começou quando você abriu os olhos. Você abriu os olhos, você já começou a adorar. Acordou, já começou a adorar. Nós temos tentado facilitar esse caminho para você. Se você entrar no grupo da igreja todos os dias,
15 para as 5 da manhã, já tem lá um versículo bíblico para você ler. Às 6 horas tem um áudio de oração. Talvez você comece antes, porque tem gente que vai trabalhar 4 horas da manhã. Tuílio sai de casa às vezes 3 horas da manhã para trabalhar. Mas em algum momento do dia ele vai poder parar e orar junto. E se não der para parar, elevar o pensamento a Deus. O nosso culto começou lá em casa. O nosso culto começou quando você abriu os olhos e você ficou grato porque estava vivo. E tem um dia ainda para viver. E Jesus vai te acompanhar em todos os momentos. E Jesus te acompanhou até aqui. E você trouxe o teu altar, o teu coração. E nós estamos celebrando juntos, amém? Nós falávamos na nossa classe, porque a nossa revista de EBD está falando sobre discipulado, sobre a vida dos discípulos. E eu falava, hoje nós estamos mais carentes, não de gente que pregue o evangelho, porque tem muita gente de vários tipos de evangelhos sendo pregado por aí. Mas nós estamos carentes de pessoas que sejam identificadas como discípulos de Cristo. E Jesus estava ensinando isso àquelas pessoas. Senta aqui, olha, enquanto não para de comer não. Enquanto vocês estão comendo, aqui eu vou ensinar algo para vocês. E ele pega o pão, parte. Está vendo isso aqui? Esse é meu corpo, que é partido por vós. Está vendo aqui? Esse vinho? Esse é meu sangue, derramado por vós. Essa é a nova aliança. Eu estou renovando um pacto com vocês. Jesus realiza a primeira ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como as igrejas pentecostais e neopentecostais costumam chamar, não como um sumo sacerdote, um grande rabino, mas decide fazer isso como um servo, como um diácono. É comum, enquanto está acontecendo aqui o cerimonial da ceia, os pastores estão aqui à frente e os diáconos pegam as bandejas e começam a repartir o pão, chegam mais cedo, preparam tudo, preparam a mesa, como domingo vai estar preparada quando você chegar, e eles vão distribuindo o pão e o vinho, amém? Então isso é um ministério dos diáconos, diaconia, que vem exatamente de serviço, são servos. Jesus, ele na primeira ceia, ele não se apresenta como um mestre, quando ele fala assim, você, você e você, reparta aí. Ele mesmo pega o pão que ele estava comendo e ele começa a dividir com eles. Mas coloca aí por favor, Luquinhas, João capítulo 13. Jesus fez mais do que isso. Coloca a partir do versículo 4. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. E Simão Pedro respondeu, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus começa aquele momento tão importante ali, talvez seja o maior símbolo do cristianismo, juntamente com o batismo, que é a realização da ceia. Ele começa assim, ele parte o pão, ele divide o vinho, levanta da mesa, pega uma toalha, uma bacia, começa a lavar os pés das pessoas. Trabalho do servo mais simples da casa, o mais inferior, aquele que ficava ali quando as pessoas chegavam com os pés sujos das ruas empoeiradas, demonstrando todo o caminho, toda a trajetória por onde aquela pessoa passou, de repente com lama, de repente com poeira, e aquele servo, a pessoa sentava, lavava os pés, para que ele não participasse da refeição impuro, sujo, contaminado. Você sabe que Jesus o tempo todo dava aula, ele dava aula em tudo.
Porque a nossa vida com Cristo não é simplesmente um ritual, é o dia a dia, é nas coisas simples. Nós demonstramos que somos discípulos de verdade quando demonstramos compaixão, demonstramos que somos realmente discípulos quando nós ficamos incomodados com algo que está acontecendo lá em São Paulo, lá em Guariba, seja em qualquer outro lugar, como nós já fizemos campanha aqui e levamos água lá para Porto Alegre. Quando nós nos incomodamos com a dor do outro, aí nós somos identificados como discípulos de Cristo. Uma pergunta me incomodou muito nesses últimos dias: quantos discípulos eu estou fazendo? Ou quantos discípulos eu já fiz esse ano? Quantos discípulos a igreja está fazendo? Então eu pergunto a você: quantos discípulos você está discipulando? Você como discípulo de Cristo? Quantos baixistas, Abner, você está formando? Quantas pessoas você está formando lá no som? Quantos professores vocês estão formando? Quantos da recepção vocês estão formando? E aí eu me pergunto, quantos pastores eu estou formando? Quantos discípulos? E eu tenho ficado incomodado com isso, porque me parece que às vezes a gente vai entrando numa rotina e a gente já esquece de discipulado e a gente começa a cumprir apenas escalas. Se eu estou escalado para pregar, eu estou aqui. Se eu não estou escalado para pregar, então eu nem venho. Se eu estou escalado para lecionar, eu estou aqui. Para cantar, eu estou aqui. Se eu não estou, eu nem venho. E a gente vai entrando num sistema como isso aqui fosse algo realmente que vai nos levar a um patamar. Estar aqui nos leva a um patamar diferente dos demais. O quanto que o que Cristo quer é discípulos. Discípulos. É por isso que Ele reparte o pão e Ele lava os pés. Essa conversa com Pedro é muito maneira, não é não? Pedro fala: tu és o Filho de Deus, vai lavar meu pé? Não, Senhor, está me constrangendo. É por isso que Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. Como que eu, sendo pecador, vou ter pé lavado pelo meu Senhor? Aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não limpar os teus pés, que trouxeram até aqui a lama da tua vida, a lama dos teus caminhos, a lama do teu passado, dos teus pecados, você não tem comunhão comigo. Você não pode sentar à mesa comigo todos os dias. Vai encerrar aqui. Pedro, eu vou morrer, eu vou subir aos céus, e o que vai ficar aqui é o meu espírito. E para você ter comunhão comigo, os seus pés precisam ser lavados. Aí Pedro fala assim: então não lava só meus pés. Isso é muito interessante também. Os pés, por onde eu caminhei. As mãos, é a minha obra, é o que eu faço. Minha cabeça, é o que eu penso. Lava também, Senhor, que meus pensamentos são sujos. Lava também as minhas mãos, porque as minhas obras são ruins. Lava meu coração, Senhor. Me purifica. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter Cristo na minha vida como alguém que almoça comigo. Eu quero ter Cristo na minha vida como alguém que compartilha a vida. A maior representação de comunhão da igreja cristã não começa nos palcos. Você pode repetir isso comigo? A maior... ela tem origem na mesa, na igualdade das cadeiras, no repartir do pão de quem é grato por ter um pai. Não começa nos palcos, começa onde todos são iguais, onde todos são pecadores e onde tem Jesus sentado. Os discípulos pedem: mestre, ensina-nos a orar. E ele faz o quê? Pai nosso, santificado.
Amém? Jesus ensina assim: ora, quer orar? Ora como se ele estivesse sentado com você. E agradece pelo pão. Compartilha o pão com ele. E deixa ele compartilhar com você. E tendo dado graças. Versículo 27 diz isso. Em seguida tomou o cálice e deu graças. E ofereceu aos discípulos dizendo: bebam deles todos vocês. Jesus nunca fez nada aqui na terra sem ter comunhão com o Pai. Antes de tomar qualquer decisão, Jesus se afastava para orar, para falar com Deus. Ele tinha uma intimidade profunda com o Senhor, de não fazer as coisas por conta própria. Antes de partir o pão, ele deu graças. É um coração grato, grato por ter um Pai. Eu estava pensando hoje, à tarde, Nenel. Ontem eu participei de um concílio de um jovem, de um menino chamado Gabriel, com 24 anos de idade, que foi para a Amazônia com 18 anos de idade, como voluntário, para ser um missionário radical. E ele lá, desde 18 anos até agora, 6 anos, entregando, gastando a sua vida, evangelizando lá. Lá ele conheceu uma menina, lá ele se casou, fez o Seminário do Sul, EAD, né, online, porque era a única forma dele conseguir fazer o seminário. Se formou. Ontem passou por um concílio, onde as perguntas vieram, e ele preparado, respondendo com ousadia cada pergunta que foi feita ali. Amém? Mas aí depois veio o maior impacto. O vídeo. A igreja de lá, onde ele está, uma igreja de paredes de madeira, de tábuas, gravaram um vídeo. A internet chega em qualquer lugar, né? As crianças, os adolescentes, mulheres, homens gravando. Tudo da família da pastora. Irmão, você olha assim, é Letícia, né? Aquela característica indígena muito forte. E uma senhora, deve ser irmã da pastora. Eles falando assim: muito obrigado, pastor Gabriel. Muito obrigado. Que Deus te dê força, que você continue assim. E não teve como não emocionar naquele vídeo. Uma igreja, não com palcos como o nosso, mas de gente que realmente precisa do Evangelho. Gente que não quer uma outra opção no domingo. Gente que quer Cristo. Gente que quer comunhão. Gente que quer celebração. Ah, mas é porque lá não tem nada para fazer. O pecado chegou lá também, irmãos. O pecado tem lá também. As opções tem lá também. Mas eles encontraram Cristo porque um discípulo fez isso. Mas como que isso aconteceu? Eu vou te dizer, eu dei aula para o Gabriel no ensino médio. Ele já era uma apologeta. Ele já era um defensor da fé. Ele já era um leão na sala, defendendo Cristo, defendendo as coisas honestas, defendendo ser cristão. E aí gravaram um vídeo da história dele na Igreja Batista Memorial. O moleque desde criança está envolvido em tudo. Na dança, no louvor, pregando, evangelizando, na rua. Mas eu contei pelo menos umas 10 fotos com ele, com um balde na mão, com um pá, com um carrinho de mão, trabalhando como voluntário na construção do templo. O discipulado dele não começou no seminário. O discipulado dele começou com os pais ensinando o valor do Evangelho. É por isso que esse camarada, que tem inclusive uma estrutura familiar muito boa, está deixando tudo para viver com o simples. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus começa o discipulado dele nas mesas. Todos os irmãos que estão aqui, Jesus quer ter comunhão contigo. Jesus não quer que você seja alguém que frequenta templos. Ele quer que você seja um discípulo dele, que viva o Evangelho de verdade, com os princípios que ele ensina, e que você tenha a vida transformada, e que nunca mais você tenha qualquer tipo de vazio. Vou te falar mais uma coisa.
Na sexta-feira, nós reunimos com alguns homens e rapazes daqui da igreja, homens com quase 50, igual a mim, igual a Ronaldo, Reginaldo, mas nós reunimos também com meninos, 18, 17, 19, nós fomos para lá, tivemos um encontro, ver os meninos falando sobre perdão, perdoar o passado, perdoar pai, perdoar a família, abrir o coração, rasgar o coração, falando sobre o que o Evangelho faz, o que Jesus faz. Jesus muda o nosso coração ao ponto de algo que parece impossível de perdoar. Eu tenho vontade de seguir a Cristo, eu tenho vontade de ser um discípulo, mas tem coisas na minha vida que eu não consigo mudar, tem coisas na minha vida que é empecilho, eu não consigo transformar, e aqueles meninos testemunhando do que Deus tem feito. Como Jesus muda a visão, como Jesus muda o coração. Aí o Ronaldo deu um testemunho, desculpa, o Ronaldo está lá atrás, ele deu um testemunho assim: eu já fiz uma oração e entre eu e Deus houve perdão. Não foi, Ronaldo? Vou parar por aqui. Começa o processo é esse mesmo. É você perdoando pessoas que você não tem coragem de falar, de cumprimentar, de liberar perdão. O processo do perdão começa entre você e Deus, porque Ele é santo. Amém, queridos? Quem somos nós? Nós fomos perdoados. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, pegou uma bacia e lavou os pés. Ele purificou o meu caminho. Significa que o meu passado ficou para trás. Agora está me dando a oportunidade de caminhar de forma diferente. Todos que estão aqui, o Mestre Jesus quer lavar os seus pés, limpar a sua caminhada, seu caminho. O Mestre Jesus quer limpar teu coração. O Mestre Jesus quer lavar as suas mãos para que você seja diferente, para que você seja um novo homem, uma nova mulher. E aí Jesus compara o seu corpo e o seu sangue com alimentos mais comuns e simples na mesa dos judeus. Você pode repetir isso comigo? Jesus fala, está vendo aqui? Esse pão, tomem, comam, isso é meu corpo. Está vendo essa taça de vinho? Esse é meu sangue. Jesus, para comparar o corpo dele, quem ele era, o sacrifício dele, ele poderia comparar o seu corpo a barras de ouro e prata, ou comidas muito caras e nobres, mas ele compara o alimento simples, porém essencial, diário e constante na vida daquelas pessoas. Você entende o que Jesus está fazendo? A base da alimentação dos judeus naquela época era pão e vinho. O que é a base da nossa alimentação do brasileiro? Arroz, feijão, café com pão. Se você tem café com pão, arroz, feijão, um ovinho frito, podendo plantar algumas coisas no quintal, um alfacezinho, um tomate, está feito, não está não? Uma hora dessa, aquele arroz fresquinho, feijão, um ovo estralado. Se Jesus fosse rio bonitense e ele estivesse comendo com os seus discípulos, ele ia pegar o café e ia falar assim: está vendo isso aqui? Isso aqui é meu sangue. Está vendo o pão aqui, o pão com manteiga? Que do pobre, o pão com manteiga sempre cai para baixo, né? Que a gente foi abrir o portão, tinha uma caixa de fósforo em cima do portão. Quando ela viu, essa caixa de fósforo caiu toda. Todos os palitos caíram na grama. Eu falei: é coisa de pobre mesmo, não tem jeito. Estava catando os palitos. Como que a caixa abriu assim? Sempre abre. Amados, Jesus, ele fala o seguinte: olha só, a minha vida com vocês é no simples, mas é no essencial. Ninguém precisa comer caviar todos os dias, mas precisa de arroz, feijão, água. É o simples.
É o simples que alimenta. É o simples que sustenta. É o essencial. O que você precisa na vida de Cristo, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa na vida é colocar a cabeça no travesseiro, não ter medo da morte, porque a morte vai chegar. É o simples, é o dia a dia. Jesus não se compara a barras de ouro. Jesus não se compara a alimentos caros. Jesus se compara a alimentos que eu e você precisamos todos os dias. Por que as pessoas que eram do interior, na roça, viviam muito bem saudáveis e não tinham acesso aos restaurantes, às pizzarias, viviam tão bem e viviam do simples? Jesus ministra aos seus discípulos uma aula sobre igualdade. Igualdade. Está vendo, Arthur? Olha o que Jesus fala. Este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Bebam todos. Jesus, enquanto está ali na mesa, ele não fala assim: agora nós vamos beber do cálice. Você não, Judas. Você não. Agora nós vamos beber do cálice. Você não, Pedro. Agora nós vamos beber do cálice. Só João que é mais próximo. Só Pedro, Tiago e João. Eu tinha uma raiva quando chegava em alguns lugares. Peço que ninguém fique ofendido, que às vezes a pessoa faça isso de boa vontade, né? Para nós aqui, diretoria, Coca-Cola. Para os demais, frechão. Tem uma raiva quando a gente encontra gente assim que se acha superior só porque está numa função. Pode perguntar às cozinheiras, tá? Quando tem jantar aqui para pastores, para liderança, para grupo, para banda, às vezes eu nem como. Nunca sou o primeiro a comer. E muita coisa que eu nem concordo também. Todo mundo é igual. Na mesa de Jesus, todos são iguais. Na mesa de Jesus, bebam todos. Jesus fala: esse é o meu sangue, essa é a minha aliança. Jesus fala sobre intimidade, o meu sangue da aliança. Jesus fala sobre perdão, em favor de muitos para o perdão dos pecados. Você está percebendo que eu estou falando, estou citando aqui partes do versículo. Jesus ali naquela mesa, intimidade, perdão, igualdade, mas por último, ele fala sobre esperança. Versículo 29, você pode ler comigo? Versículo 29, Mateus 26, versículo 29. Estou encerrando, tá, irmãos? Vamos juntos? Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, o que? No reino do meu? De agora adiante, não vai ter mais esse momento aqui. Mas um dia eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Vocês estão tendo intimidade comigo agora, e agora a gente não vai ter mais isso aqui, mas nós vamos estar no céu com o Senhor. Haverá um vinho novo, haverá uma comunhão completa. Lá todos são de verdade iguais. O discípulo de Cristo precisa viver aqui na terra apontando para o céu. Depois disso, versículo 30, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que legal, depois de terem cantado um hino, Jesus cantou um hino com os discípulos dele, naquela casa, ainda não era nos templos, e saíram para o Monte das Oliveiras. As igrejas no mundo todo sempre começam numa casa. É um ponto de pregação, é um vizinho que chama para conversar, e ali começam a cantar um louvor, uma oração. Daqui a pouco, de 5 fica 10, 15, 20, 30, aí daqui a pouco tem que encontrar um lugar maior para se reunirem. É sempre assim. E depois, um momento de louvor, foram exercer o ministério que estava proposto pelo Pai antes da fundação do mundo.
sempre pode ser a nossa última ceia, juntos. Mas os discípulos do Cristo sabem que há uma mesa de comunhão preparada para nos receber no reino do Pai, ao lado de Jesus. Só as mulheres. Não sei se hoje é o nosso último culto. Não sei se vai ser a despedida de alguém hoje ou a minha despedida. Mas um dia todos nós estaremos juntos, na mesa com o Pai. Pastor, eu não tenho essa certeza. Pode ter hoje. Deixar que Jesus lave os seus pés, sua caminhada, seus pecados sejam perdoados. Ele quer fazer isso. Mas você pode fazer igual Pedro. Não, quem sou eu? Tem tanta coisa para mudar. Ele quer lavar seus pés, Ele quer lavar suas mãos, Ele quer lavar sua mente. Discípulos de Jesus, eu acho que não está aí mais não, tá? Eu vou citar aqui. Discípulos de Jesus têm intencionalidade no reino dele. Sabe o que quer, para onde quer ir. E eu quero terminar com um exemplo bem, já que Jesus falou que pão e vinho, eu quero falar de um exemplo que eu estou vivendo lá em casa. Eu tenho uma areazinha lá que foi feita com muito carinho para receber as pessoas. Mas eu estou recebendo convidados que eu não convidei. Passarinhos. E eles vão lá no alto, onde ninguém tem como tirar o ninho, e faz ninho. Eles conseguem enfiar mato para dentro da parede de tal forma que você vê um capinzinho. Mas quando você vai tirar, está desse tamanho. E eu não estou mentindo. É isso mesmo, desse tamanho. Só que eu não sei o que eles comem. Porque eles descomem de uma tal forma. Deve ter muito passarinho lá que eu nunca vi. Mas eles sujam toda a área, toda, mas suja tudo. Semana passada foi aniversário de Bela, nós fomos lavar. Eu já falei semana passada, eu tive que arrumar um rapaz para me ajudar. Lavamos, tiramos os ninhos, limpamos tudo. Aí eu chamei um rapaz para me ajudar e ele cortou isopor. Ele foi em cada canto que eles poderiam fazer ninho, cortou e colocou isopor. Certo? Minha área está toda suja de pó de isopor. Eles estão cavando tudo e sujaram tudo de pó de isopor. E um arrancou uma placa inteira e já sabe o que tem ali dentro, né? Aí eu fiquei pensando, da insistência, da intencionalidade de ser passarinho. Eles querem fazer os seus ninhos. Eles querem. A natureza do discípulo é igual ao do passarinho. Ele sabe o que quer e o que é e não tem dúvidas. Ele não está procurando outra natureza. Ele é passarinho. O passarinho veio para quê? Ele voa com os outros passarinhos. O discípulo que sabe que é discípulo, ele tem prazer em estar junto com o quê? Com os outros discípulos. Ele canta. O discípulo, o próprio Jesus cantou com os seus discípulos. Tem prazer na adoração, no ajuntamento, na celebração. O passarinho, ele espalha sementes. Muitas árvores que você não plantou no seu quintal está lá porque um passarinho levou uma semente lá e plantou. O discípulo também espalha a semente do evangelho no coração das pessoas. Os passarinhos, eles fazem ninhos para terem novos filhotes. E os discípulos se reúnem e fazem ninhos para terem novos discípulos. Eu quero convidar vocês a ter um Jesus na sua casa do dia a dia, que te ensina as coisas simples. Eu quero que você tenha um Jesus na sua mesa, como Jesus da canção que vai ser cantada agora pela Narimã, por favor.